Nosso quarto e último editorial do dia, mas não menos impactante. Hoje, o Paulo Zonoff quase nos matou de coração. Essa matéria é a matéria de capa da Gazeta do Povo de hoje. Alexandre de Moraes renunciou. Nós vamos falar sobre isso. Tá todo mundo na briga pelo impeachment, falando de pressão de Donald Trump. Inclusive, o Donald Trump, deu uma nova pressão agora que partiu para cima da família do ministro do Supremo Alexandre de Moraes em uma escalada sem precedentes que a administração do Donald Trump fez. E a pressão se torna maior depois de decisões do Donald Trump sobre militares brasileiros acenderem um alerta ao Lula e aos militares, e a gente precisa falar sobre isso. Outro ponto interessante é uma matéria do Igor Gadelha, que diz o seguinte: os ministros de Lula veem mais coisa, tem algo mais por trás dessa prisão do Bolsonaro. E a gente sabe que tem. Por isso que a gente vai falar sobre isso aqui com você. Então, assim, são críticas, por exemplo, matéria da Gazeta que fala sobre as críticas ao Bolsonaro, são críticas à atuação, é o presidente Donald Trump com pressão. O que aconteceu de verdade para o Paulo Zonoff fazer uma publicação tão acirrada como essa, de que o Moraes renunciou? Vamos falar sobre isso? Então não esquece de se inscrever no canal. O tipo de informação que a gente traz aqui para vocês, todas as informações a gente cita a fonte, todas as informações a gente traz depois de uma análise, depois de observar a mídia tradicional, como a mídia está tentando te induzir, a interpretar aquela matéria. A gente analisa a matéria de direita, de esquerda, para chegar aqui e te trazer a informação como ela é, sem te colocar em risco, sem te colocar no perigo de, por causa de publicações, você responder pela democracia do Brasil. Então, meu amigo, se você gosta de canal que traz informação com coerência, com referência, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Bora de matéria. É o seguinte, pessoal. Ontem saiu a decisão de prisão domiciliar do Bolsonaro. Muito estranho, e foi alertado, inclusive por figuras como o próprio Marcel Van Hatten, que seria uma espécie de cortina de fumaça. Porque ontem um escândalo sem precedentes assumiu a corte de Alexandre de Moraes. Ou seja, a acusação é que existia uma justiça paralela do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo que a gente chama no direito de tribunal de exceção. Tudo bem. No mesmo dia, sai a prisão do Bolsonaro por medidas, por argumentos estapafúrdios. Inclusive, os ministros dizem que tem alguma coisa a mais, porque não é possível que aquele argumento do Moraes tenha sido suficiente para prender o Bolsonaro. Segundo a matéria do Thomas, o Trump não gostou nada disso. Em resposta à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o governo Trump discutiu um novo e agressivo pacote de sanções contra o Brasil. Nós pagaremos o pato pela insanidade. As medidas em análise incluem a ampliação do tarifaço contra produtos brasileiros, coitados dos empresários, a aplicação da Lei Magnitsky a mais integrantes do STF, tunim aí para vocês, e a suspensão de vistos de juízes auxiliares da corte. Também estou nem um pouco preocupado com isso. Além de autoridades da Polícia Federal, da PGE e de políticos com atuação no STF. Ou seja, há um novo pacote de sanções do Donald Trump chegando, mas chegando com tudo. Agora, isso já era esperado, que com a sanção do Alexandre de Moraes, eles iam recuar. Eu já avisei para vocês. Agora, recuar não, perdão. Eles iam avançar, iam dobrar a aposta ou triplicar a aposta. E que não ia recuar. Da mesma forma, eu falei também que era público e notório que o Trump não é o tipo de cara que recua. Também ia dobrar a aposta. Como disse o Dr. Martin De Luca, advogado do Donald Trump, olha,
O Trump está acostumado a enfrentar até o Ayatollah do Irã. Será que ele vai recuar para Moraes? Não vai. E aí vai ter nova reação contra o Alexandre de Moraes. E depois disso, o Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta de novo. A grande questão é que ainda há algo a ser feito contra Bolsonaro. A prisão convencional do Bolsonaro em um presídio. Também a prisão dos filhos do Bolsonaro que ainda estão no Brasil. Tem 3 aqui: Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Renan, e ainda sua esposa. E aí, na mais sádica das possibilidades, a Laurinha também. Então, tem muito ainda o que pode ser feito contra o Bolsonaro. E isso é preocupante, tanto para os seguidores do Bolsonaro, quanto para o próprio. Agora vem cá. Vocês dizem que eu sou alarmista, que não, que a diplomacia brasileira resolve tudo, que o Lula é uma flor de pessoa, um amor, e que jamais, nunca, never, jamais, nós vamos partir para uma ação mais contundente. Mas sabe, você já sentiu aquele cheirinho que te dá a impressão, te dá aquele terceiro, sabe, aquele sexto sentido de que algo está errado? Eu ainda falo que mais cedo ou mais tarde o Brasil está caçando o mesmo que o Irã, né? Olha só, aconteceriam reuniões do Brasil com militares americanos. Os Estados Unidos estão rompendo por completo suas relações diplomáticas com o Brasil. Isso acendeu um alerta aos militares. Um site especializado em questão militar, Agenda do Poder, fala justamente sobre o quanto os militares agora, né, estão com alerta porque houve inclusive o rompimento militar, ou já se encaminha para um rompimento militar das relações entre Brasil e Estados Unidos. Segundo a matéria, uma crise diplomática. Os Estados Unidos cancelaram reuniões estratégicas com militares brasileiros em meio a uma crise agravada por tarifas e sanções, preocupando as Forças Armadas do Brasil. A suspensão dos encontros impacta negociações sobre o helicóptero Black Hawk, mísseis Javelin e programas militares importantes, como o submarino nuclear, o programa dos caças F-9 Gripen. O risco de sanções mais amplas pode afetar componentes essenciais para a defesa nacional. Pois é, por que os Estados Unidos estão enfraquecendo ainda mais algo que já é fraco, né? Ou seja, vão tirar muita brocha aí, né, de pintar meio fio, mas está enfraquecendo ainda mais. Em reunião com o presidente Lula, os comandantes das Forças Armadas alertaram para uma possível, presta atenção, impacto na segurança do país e reforçaram a necessidade de recursos urgentes para as tropas, apontando falta até para alimentação básica. Ou seja, depois do rompimento de relações militares, porque para mim foi um sinal de rompimento de relações, os Estados Unidos estão deixando, né, enfraquecer ainda mais o poderio militar do Brasil. E aí você acha que o Lula vai falar, e aí, quem poderá nos defender? E agora, quem poderá nos defender? E vai aparecer um Xi Jinping para falar, eu, o Sapolim Colorado? Não, isso não vai acontecer. Pode ter certeza. Agora, cá entre nós, se até os ministros do Lula já sabem que tem coisa errada na decisão do Moraes, é porque o mundo inteiro já sabe. Os ministros do Lula veem mais alguma coisa por trás da prisão do Bolsonaro. Segundo essa matéria do Metrópolis, ministros do governo Lula avaliaram nos bastidores que a participação do Bolsonaro por vídeo nos atos do domingo não foi o único motivo que levou o Alexandre de Moraes a decretar uma prisão domiciliar do ex-presidente, não. Nem eles acreditam na fragilidade das decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Nem eles conseguem acreditar que as decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes tenham se baseado só naquele videozinho do Nicolas para mandar prender o Bolsonaro. Segundo eles, para ter uma justificativa, aconteceu, né, uma lawfare, ou seja, uma busca de provas, uma pescaria de provas no dia 18.
Lembra quando teve a busca e apreensão e colocaram a tornozeleira no Bolsonaro, que inclusive apreenderam um pendrive e apreenderam celulares, entre outras coisas? Pois é, os ministros acham que tem mais coisa envolvida, porque é frágil demais a prisão do Bolsonaro. Em conversas reservadas, auxiliares de Lula desconfiam que deve haver outros motivos. Acho que tem mais coisa aí. Não se esqueça de que eles estão com esses telefones apreendidos há quase 20 dias, comentou um ministro à coluna do Igor Gadelha. Então, na minha visão, nem os ministros do Lula acreditam na fragilidade das decisões do STF. Pois é, a gente assistiu impactado a informação que eu trouxe no último editorial, no nosso Chá da Tarde, que o ex-presidente da OAB teve a coragem de falar que o Bolsonaro merecia um tiro na nuca. Vem cá, se algum dia, e longe de que isso aconteça, alguém tentar falar a mesma coisa sobre o Lula, sobre o Alexandre de Moraes, essa pessoa será presa imediatamente por incitar a violência. Agora, contra o Bolsonaro pode tudo. Pode jogar bola com a cabeça dele, pode fazer o que bem entender. Só que ainda existem juristas sérios. Eu, por exemplo, sou um. Juristas avaliam que a prisão domiciliar de Bolsonaro é abusiva, humilhante, é desproporcional. Juristas criticaram a prisão domiciliar do Bolsonaro, falaram em claro abuso de poder. Ela é tão estapafúrdia que vocês viram na última matéria, até os ministros do Lula falaram, olha, tem que ter mais coisa aí, porque não dá para ser só isso. A decisão do ministro Alexandre de Moraes colocou Jair Bolsonaro em prisão domiciliar integral. Está sendo duramente criticada por especialistas em direito, constitucionalistas, muitos ouvidos pela Gazeta do Povo, disseram que não tem base jurídica nenhuma, é a coisa mais fraca, é insustentável o discurso do Moraes. O Guilherme Barcelos, por exemplo, ele chegou a falar o seguinte: qual o ato específico imputado a Bolsonaro, em que circunstância, por quais meios, o que justifica essa medida absurda contra o Bolsonaro? Por muitos, a medida é considerada como um exemplo do mais claro, nítido, torpe e sórdido ativismo judicial. Ou seja, esqueceram qualquer hipótese da lei. Agora, é tudo decidido com base na política. Política essa que tem inimigos e opositores e fragilizam o devido processo legal. Que pena que isso está acontecendo com o Brasil. Agora, essa te deixou assustado, eu não tenho dúvidas acerca disso. Paulo Zonoff publicou a seguinte matéria: Alexandre de Moraes renunciou. Isso, na hora que eu vi essa matéria, eu corri para ler na hora. Afinal, seria algo impensável? Um sonho, né, para muitos que lutam pela liberdade de expressão, que lutam pelas liberdades individuais. Pois é, segundo a matéria do Paulo Zonoff, o Alexandre de Moraes renunciou à bondade, à decência, ele renunciou a respeito, tanto o próprio quanto o alheio, e a possibilidade de admiração. Renunciou à palavra dada em sua sabatina no Senado e a promessa de cumprir os deveres de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e com as leis da República. Alexandre de Moraes renunciou à própria honra. Alexandre de Moraes renunciou à biografia, sem ressalvas. À paz de espírito, ele renunciou à verdade. E à verdade. Renunciou ao pudor, à vergonha, ao constrangimento daqueles que pacientemente lhe dizem que isso é errado, isso é ilegal, isso é imoral, isso é crueldade. Isso não vai acabar bem. E se você, leitor, não reconhece isso, é porque talvez você também já tenha renunciado a algo nessa história também. Alexandre de Moraes renunciou ao sono tranquilo para dormir no colchão duro do orgulho perverso. Você tem críticas à matéria do Paulo Zonoff? Coloca no comentário se você não concorda com a matéria do Paulo Zonoff. O que você acha sobre ela? Agora vem cá.
É estapafúrdia a forma que esse pessoal age, né? Uma quinta série sem fim. Deputada Duda Salabert propõe aplauso a Nicolas por vídeo que levou à prisão do Bolsonaro. A deputada Duda Salabert, ela é do PDT, do mesmo partido do presidente do INSS, ex-presidente do INSS. Pois é, do mesmo partido de esquerda, sempre de esquerda. Ela apresentou nesta segunda um requerimento na Comissão de Segurança Pública solicitando uma moção de aplauso ao deputado Nicolas Ferreira. A parlamentar argumenta que o Nicolas teve relevante contribuição para a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Cuidado com a perversidade, cuidado com a maldade. Sabe o que essa gente quer? Eles querem levar você a cometer uma injustiça. O Nicolas não fez nada disso. O Nicolas não é detentor da caneta. O Nicolas simplesmente mostrou que existe uma pessoa que é ex-presidente da República, que não roubou, que não participou do mensalão, do petrolão, nem nada disso, e que simplesmente está tolhido da sua liberdade. Olha, o Nicolas Ferreira já tive até críticas lá atrás, mas como esse menino evoluiu. Como hoje eu tenho um respeito ao Nicolas Ferreira e vou dizer para vocês, na minha opinião, futuro presidente do Brasil se a democracia vigorar no Brasil. Talvez uma das pessoas hoje que dentro da política eu mais respeito e mais admiro. Vamos lá. O pior de tudo é quando você joga xadrez com um pombo. Já fez isso? Provavelmente não, né? É porque ninguém vai fazer isso. Mas diz a Van Filosofia que quando você joga xadrez com um pombo, ele derruba as pedras, caga no tabuleiro todo, estufa o peito e ainda sai cantando o canto da vitória. É exatamente assim que um certo presidente da República das Bananas anda agindo. O cara ainda tem a pachorra, sendo um mico enfrentando um gorila de 500 quilos, de querer impor condições para telefonar para o Donald Trump. Como se o Donald Trump tivesse muito interessado em ouvir aquela voz. Você estaria? Para governo, a condição de telefonema entre Lula e Trump é tratar apenas do comércio, sem Bolsonaro. Olha, cá entre nós, se eu fosse o Donald Trump, eu até topava. Eu falaria com o Lula, sem citar o Bolsonaro. Eu só falaria de comércio, como o comércio do Brasil com a Rússia, no petróleo que financia a guerra da Ucrânia. Eu conversaria sobre os BRICS e essa historinha de minar a moeda. Vem cá, há um método. E é exatamente isso que o Lula quer. Todas as ditaduras, elas começam a agir. E uma das melhores formas de te dominar é, primeiro, tirar suas armas. Depois, minar sua família. Depois, minar o seu dinheiro. Vem cá, em todos os países socialistas comunistas, anti-americanos como Maduro, Cuba, Venezuela, Nicarágua, todos esses países socialistas, o primeiro passo é minar a moeda. Você pode ter R$1 milhão. Pois é, quem tinha 1 milhão de bolívar, hoje, desculpa, nem limpa o bumbum com isso mais, porque não vale nada. E aí, se você não tem dinheiro, você não vale para nada, a única alternativa que você tem é sobreviver do Estado, pelo Estado e para o Estado. É exatamente isso que essa gente da esquerda quer. Então, pensa o seguinte, quando o Lula começa com esse nhenhenhê, com esse chororô, ele nunca teve preocupado em salvar o empresário. Ele só quer briga. Na briga, ele se dá bem. Ele é o tipo de gente que gosta do nós contra eles, os ricos contra pobres, o hétero contra o gay, o branco contra o negro. É ele que promove esse tipo de ação. Nós não. Nós pregamos o respeito entre todos. Isso sim. Mas olha só, eu queria que você fizesse aqui um metaforando com o Lula. Eu queria que você percebesse o tom de ódio, jocoso, raiva, quando ele fala do Donald Trump. Olha se isso é normal. Eu, certeza, não vou ligar pro Trump para comercializar, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar pro Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática.
vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi, vou ligar. Só não vou ligar para o Putin, porque o Putin não está podendo viajar. Mas vou ligar para muitos presidentes. Cara, vem aqui, cara. Vem ver, você não está preocupado com o planeta Terra? Sabe o que parece? Você já viu aqueles pincher bem chatinho que fica latindo enquanto tem um bulldog passando? Late, late, late. Mas se alguém abrir o portão... se alguém abrir o portão, o negócio dá ruim. Pois é exatamente essa imagem que eu tenho quando eu vejo, né, uma fala dessa aqui. Mas vem cá, o Senado está preparando um presentinho de grego para o Lula. Depois da prisão domiciliar do Bolsonaro, aliados do Bolsonaro querem travar todas as indicações do Lula ao Senado. O presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que é o Marcos Rogério, e outros também que lá estão, decidiram que não vai dar nenhum andamento mais, a partir de hoje, né, de terça-feira, na deliberação das indicações às agências reguladoras. A paralisação do trabalho, segundo o Marcos Rogério, é uma resposta à prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. A oposição prometeu travar todas as pautas do Senado e disse que vai travar tudo. A interlocutores, inclusive, o senador Marcos Rogério, né, teria justificado a decisão diante do, abre aspas, momento político conturbado, e afirmando que ainda vai procurar Davi Alcolumbre, presidente da casa, e o partido para comunicar a sua decisão. Pois é. Será que vai dar algum resultado? Uma coisa é certa. Alguns companheiros vão ficar sem cargo um tempinho. Mas, se vai resolver o problema do Brasil... o problema do Brasil está muito além de um carguinho aqui, carguinho colar, não é? Vem cá. Você acha que isso aqui é coisa da gringa, que a gente não precisa preocupar com geopolítica? Se enganou bonito. Esse cara aqui é o Donald Trump, o laranja. Esse outro é o Zelensky, o chorão. Tá certo. Mas vem cá, o Zelensky fez um telefonema pro Trump. Falou o seguinte: ô Trump, que negócio é esse? A Rússia tá atacando, mandou míssil para Kiev, descumpriu tudo, você falou que ia mandar navio nuclear para lá e nada. O presidente da Ucrânia, inclusive o Volodymyr Zelensky, teve uma conversa com o líder norte-americano Donald Trump. Cobrou sanções contra a Rússia e um possível acordo sobre drones com os Estados Unidos. O contato entre eles foi hoje, na terça-feira. Segundo o líder ucraniano, o próprio Zelensky, a conversa foi bem produtiva e teve como foco o fim da guerra com a Rússia. Para isso, Zelensky diz ter falado sobre a atuação no fronte de batalha, possíveis sanções econômicas contra a Rússia, né, contra o país, liderado por Putin, e a expectativa de receber mais 1 bilhão em armas norte-americanas. O que isso tem a ver comigo, Sandro? O que tem a ver com o Brasil? Deixa eu contar um negócio para vocês. Há uma pressão sobre o Trump e o Trump está levantando o tom e diz que se preciso for entrar em armas nucleares contra a Rússia, ele está muito bem preparado. E que, primeiro, as medidas serão sanções. Mas não é só do Trump, não. A própria OTAN está a fim de colocar essas sanções também contra o Putin. Agora tem um problema. O Brasil é quem está ajudando, segundo os norte-americanos, a financiar essa brincadeira toda do Putin, comprando petróleo. O Trump já falou que já vai sancionar a Índia se ela não parar de comprar. E o Brasil? Tarifa que pode chegar a 500%. Tanto quanto um projeto que corre no Congresso Nacional, quanto também uma decisão administrativa que pode vir da própria OTAN. E aí eu te falo, essa turma quer quebrar o Brasil ou não? Quer. Agora vamos lá. Voltando a falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, quem te viu, quem te vê. Os intelectuais, a sapiência em pessoa da USP, aquela turma... lembrei do Pablo Marçal agora. Aquela turma da USP, tá? Aquela galerinha, assim, intelectuais de carteirinha, né? Pois é, resolveram fazer um manifesto em defesa do ministro Supremo Alexandre de Moraes, depois das sanções dos Estados Unidos contra ele. Disse que ele é um perseguido político.
que ele é uma figura que está sendo perseguida por salvar a democracia, por salvar o nosso Brasil, por salvar o patriotismo do Brasil. Olha só. Mas não é isso mesmo que eles falam que é o discurso vitimista do Bolsonaro? Foi esquisita, né? Então, quando é o Bolsonaro que realmente está sendo perseguido, diz que está sendo perseguido, o que acontece? É vitimismo. Agora, quando o que persegue diz que está sendo perseguido, não, ele está sendo vítima, tá? Eu que sou intelectual da USP. Eu sou intelectual da USP, tá? Pois é, bruta de uma sacanagem. Porque assim, essa galera da USP deve lembrar um pouquinho do passado. Vamos voltar ali em 2017, quando o Temer ferrou com o Brasil. Nem vou te contar o que o Temer fez. Mas durante aquele momento, os estudantes da USP entregaram uma baixa assinada à Comissão de Constituição e Justiça contra a indicação de um ministro daquela época. Você nem sabe quem que é, um tal de Alexandre de Moraes, que seria ministro do STF. Para o grupo de alunos da USP, da qual Alexandre de Moraes era professor, ele não reúne nem condições para integrar o Supremo. Moraes não quis nem comentar. Sabatina do Senado estava marcado. E aí o resto é história. Triste história que você conhece. Engraçado que naquela época nós nem acompanhava a política. Nem eu, nem você. Vamos ser sinceros. Vem cá. Talvez você sim, tá? Eu vou te ser sincero. Naquela época, 2015, 2016, a gente estava começando a aflorar o sentimento de vontade política. Eu mesmo. Há pouco tempo atrás, né? 2015, 2014, quando eu ouvia falar de política, eu, tá bem, entendia mais que os outros um pouquinho, mas não dava muito moral. Agora, que a gente foi preocupar por política mesmo, é depois que surgiu Olavo de Carvalho, Bolsonaro. E aí surgiram algumas figuras, eu particularmente, tá? Não fica bravo comigo não, que eu nem concordo com o cara agora com quase nada. Mas na época, era vídeo do... Isso eu tô falando em 2016. Nando Moura... Mamãe Falei, tinha o Jacaré de Tanga, até hoje tem, o Jacaré de Tanga eu ainda gosto. Mamãe Falei e Arthur e Nando Moura não bato muito mais não. Mas tinha o canal do Ferreira, você lembra? Sumiu aquele cara, o que aconteceu com aquele cara? Né? O André Lopes já estava lá. O André Lopes já estava lá. E tinha um monte a mais, né? Que estava lá há muito tempo. E aí a gente só ouvia falar, só assistia, né? Mas a grande questão é a seguinte, a gente se preocupou com política mesmo, foi depois que Bolsonaro surgiu. Antes do Bolsonaro, eles se preocupavam. E aí, naquela época, se eu te falar a verdade, que eles estavam até certos, só nisso, porque o resto, só abobrinha, essa turma da USP, né? Provavelmente fumou capim estragado, não tem outra alternativa. Agora, ainda falando sobre a prisão domiciliar, está gerando tensão, figuras grandes e poderosas dos Estados Unidos estão querendo resposta. Prisão domiciliar de Bolsonaro escala uma nova tensão com o Brasil, diz Steve Bannon, talvez um dos articulistas mais famosos, né, do mundo. O cara foi responsável por nada mais nada menos do que a eleição, a maior zebra do mundo, chama-se primeira eleição de Donald Trump. A segunda já nem tanto. Agora, a primeira eleição em que surgiu o Donald Trump, cara, cá entre nós. Minha irmã já morava na Flórida já. E havia uma lavagem cerebral tão grande, mas tão grande, que eles achavam que o Donald Trump era um monstro. E que a Hillary Clinton era a salvadora da pátria. Depois que Donald Trump venceu, e eu lembro quando a minha irmã falou, sabe, até meio perdida, meu Deus, agora esse homem, ele é um louco. E depois ela entendeu, o louco fala coisas interessantes, a mídia mentiu pra mim. Pois é, o cara que conseguiu derrotar a mídia e fazer com que um maluco como o Donald Trump pela primeira vez entrasse, foi esse cara aqui, o Steve Bannon, né? O Steve Bannon, ex-estrategista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que a prisão de Bolsonaro, decretada pelo Alexandre de Moraes, marca a escalada de tensão entre os Estados Unidos e o Brasil. Abre aspas para o homem aqui. Bolsonaro foi preso. A polícia está, nesse momento, fazendo busca na casa do presidente Bolsonaro.
Isso acontece. E eu estou lendo aqui um tweet de Michael Schellenberg, poucas horas depois da divulgação de documentos de 8 de janeiro que mostram atividades ilegais por parte do mais poderoso juiz da Suprema Corte do Brasil. Não, acho que é da Terra, viu? Errou aí, viu, Bannon? Você é estrategista, mas é o mais poderoso da Terra. Nunca se viu tanto poder assim, né? Alexandre de Moraes declarou Bannon e voltou a ser recebido na Casa Branca por Trump num almoço em 19 de junho de 2025. Ou seja, está bem relacionado com Donald Trump novamente, né? Voltando a ter bom relacionamento com Donald Trump. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso último editorial do dia. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo que eu trouxe para você. Pessoal, você já ouviu falar em holding familiar? Já ouviu falar em estruturação societária, offshore e internacionalização de patrimônio e de empresas? Isso é o que salva muitos empresários. Olha, eu vou fazer o seguinte, vou contar uma história para vocês. Eu tenho um cliente que ele é empresário. Ele tinha cerca de 60 funcionários. Todo o patrimônio estava no nome da empresa. Os maquinários da empresa dele, o prédio da empresa dele, as contas bancárias estavam tudo no nome da empresa. Num determinado momento, a crise se abalou. Nem sempre tudo dá certo. E aí o que acontece? Tudo estava em nome da empresa. O pessoal entrou com ação trabalhista e adivinha? A primeira coisa que os caras travaram foram as contas bancárias. Como é que uma empresa atua sem as contas bancárias poderem funcionar? Não tem jeito. Depois, o maquinário. E aí, acabou de falir a empresa de uma vez. Ah, Sandro, mas existe a recuperação judicial, a falência. Pois é. Calma lá que isso não é tão bonito assim. Não era muito mais fácil? Se ele colocasse, segundo a lei, o patrimônio, o capital social ali, mas o patrimônio não fosse daquela empresa, não daria dado uma segurança maior para ele? Esse tipo de planejamento, que é legal, é lícito, precisa ser feito. Vou te contar um outro segredo. Eu tenho uma cliente. Essa cliente, né, trabalha com construção, tem imóveis de aluguel, recebeu até uma certa herança. E aí aconteceu o seguinte, foi trabalhar, né, contratou uma empresa. Essa empresa foi construir um prédio para ela. Contratou uma equipe, né? Uma construtora. A construtora faliu. Você não é de ver que total ao arrepio da lei, o tal do juiz não mandou bloquear bens dela, que não tinha nada a ver com a história, ela só contratou uma equipe de construção? Destinatário final era ela? Ela não é nem uma construtora? Pois é, esse tipo de coisa acontece quando você deixa tudo à mercê de uma jurisdição maluca quanto o Brasil. Então, você precisa de alguém para te orientar, de um mentor, para como estruturar o seu patrimônio. E aí, se você acha que eu estou apto a isso, está na descrição aqui. Você vai clicar, vai escolher holdings e offshore, vai marcar e vai conversar com a gente. Combinado? Então, te vejo, sabe, na consulta, se você agendar a consulta, ou te vejo no próximo editorial amanhã. Abraço, pessoal. Fica com Deus.